Muito boa noite de novo, queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas. Vou sempre falar isso aqui, né? Dizer para vocês que nosso interesse realmente é levar a palavra de Deus adiante, usar todos os meios para falar do Senhor, né? E eu confesso mais uma vez a vocês, assim, eu me sinto muito, muito, muito feliz em poder fazer isso aqui, né? Vocês, se puderem acompanhar todos os vídeos aí, os vídeos das aulas e tudo, não tem a mesma vivacidade do que falar da palavra. Não que as aulas não sejam importantes, as nossas reflexões humanas também são importantes, mas o mais importante, a coisa mais inteligente a ser feita por qualquer ser humano é falar do Senhor, viver pelo Senhor, realmente praticar o amor do Senhor e levar o Evangelho adiante. Porque o Evangelho é o poder de Deus, né? Para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. O Evangelho é algo maravilhoso. E vamos aí continuar com as nossas 40 lições essenciais para a vida cristã. Lição 14, a redenção judicial, a purificação dos pecados pelo lavar do Espírito Santo. Deus vai salvando a gente completamente, tá certo? Qual é a diferença entre perdoar e purificar? Para saber isso, devemos conhecer a diferença entre pecados e injustiça. Os pecados referem-se a ofensas e a injustiça é a marca, a mancha em nosso comportamento causado por uma ofensa. Sempre que pecamos, cometemos uma ofensa. Ela se torna uma mancha em nosso comportamento. E essa mancha é a injustiça. Por exemplo, se você compra 2 itens numa loja, mas o vendedor cobra apenas um, isso é um pecado contra a loja. Para a pessoa que lhe vendeu os itens, é uma ofensa. Para o seu caráter, é uma marca de injustiça. Talvez ninguém diga que você pecou, mas reconhece que foi injusto, que você foi injusto. Assim também, quando pecamos diante de Deus para com Ele, os pecados são ofensas, mas para nós são marcas de injustiça. Precisamos confessar os pecados. Então Deus, por um lado, perdoa os pecados, as ofensas, e por outro, lava a marca, a mancha da injustiça. É por isso que 1 João 9 fala tanto de perdão, como de purificação dos pecados. O perdão é, na verdade, a purificação, o lavar da mancha de nossa injustiça. A purificação dos pecados acompanha o perdão dos pecados. 1 João 9. A diferença em relação ao perdão dos pecados. Ao perdoar os pecados, Deus exime o homem de sua penalidade, ou seja, é um procedimento legal. Ao purificar ou lavar os pecados, Deus apaga seus vestígios, ou seja, é uma clarificação real. Os registros de nossas dívidas provindas dos pecados são cancelados. É a Bíblia que diz isso. Salmo 51, 7, Isaías 1, 18, Colossenses 2, 13 e 14. Já estou deixando como base aqui uma leitura para nós. Colossenses 2, 13 e 14. Sua relação com o Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 11, Tito 3, 5. A clarificação da consciência, 1 Timóteo 4, 2, Efésios 4, 19. Os sentimentos da consciência provêm de alguma condenação, em relação aos pecados, em relação ao mundo, em relação às coisas mais profundas que não são propriamente pecados, nem pertencem ao mundo. Os motivos das acusações: ofender a Deus, sua vontade ou lei, ofender ao homem em intenção, motivo, palavra ou ação. Como tratar com a consciência? 1 Timóteo 1,19, 1,5, Atos 24,16, Atos 23,1. De acordo com o crescimento de vida e a iluminação do Espírito. Alguns não têm crescimento de vida suficiente para reconhecer certas coisas como pecados, mas à medida que crescem, passam a reconhecê-lo. A iluminação do Espírito não é simplesmente conhecimento do certo e do errado. É mais profunda, é em nosso espírito e é irrefutável. De acordo com o conhecimento espiritual, de acordo com a provisão da graça. Não permitir brecha na consciência para a acusação e o ataque do inimigo. O resultado da purificação dos pecados. Estar limpo para ser reconciliado com o Pai. 2 Coríntios 5,19. Estar livre para servir a Deus sem reservas. Romanos 6, de 6 a 13. Poder testificar com ousadia. 2 Coríntios 1, 12. 2 Coríntios 4, 2. 1 Coríntios 4, 1.
manter consciência pura, para ter comunhão com Deus, livre de qualquer acusação de Satanás. Hebreus 9,14. Ter o amor, que é o fluir da vida, 1 Timóteo 1,5. Manter a fé sem naufragar, 1 Timóteo 1,19. Essas leituras aqui do final nós vamos fazer todas, e nós vamos começar lendo Colossenses 2, 12 e 13, depois a gente caminha em todas essas aqui, tá bom? Vamos ler Colossenses 2 ou 3? Conferir de novo. É 2 mesmo, 13 e 14, tá bom? E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Eu vou ler o 15, que é rico também. Eu li o 12. Não, eu não li o 12, vou ler o 12 também. Eu comecei lendo e a vós outros que estáveis mortos. O 12 diz: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E aí eu vou continuar lendo. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eita, salvação completa de Jesus. Por isso que lá na cruz ele fala, né, no final do processo, tudo está consumado, né? Naquele momento ali, ele possibilitou o acesso, nosso acesso a Deus novamente. Poxa, a gente tinha uma dívida impagável, né? Uma dívida de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí o Senhor vai lá e paga tudo, irmãos. Puxa, isso é graça, a gente precisa valorizar isso. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios 5,19, vamos começar as nossas leituras aqui, que estão indicadas. 2 Coríntios 5,19, vamos lá. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora Romanos, isso é sobre estar limpo, tá? Para ser reconciliado. Agora estar livre para servir a Deus sem reservas. Eu amo esse capítulo. Romanos 6, de 6 a 13. Aqui diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Isso é rico demais. Quer dizer, não importa a sua condição, meu querido, minha querida. Se você creu em Jesus, ele cancelou o seu escrito de dívida. Agora isso quer dizer que está tudo certo? Agora você vai oferecer você mesmo a serviço do Senhor, como instrumento de justiça, não é? É isso aí. Poder testificar com ousadia. 2 Coríntios 1,12. 2 Coríntios 1,12. Aqui diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para
convosco. Eita, maravilhoso, hein? Agora, 2 Coríntios 4, 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ó Senhor Jesus. E 1 Coríntios 4, 1. 1 Coríntios 4, 1. Opa, já cheguei. Assim, pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aleluia. Agora, Hebreus 9, 14. Vamos lá para baixo. Hebreus 9, 14. Já cheguei. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Agora 1 Timóteo 1, 5 e 1 Timóteo 1, 19, aí a gente termina, né? 1 Timóteo 1, 5, vamos lá. 1, 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ó Senhor Jesus. E o versículo 19. Mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, nós precisamos realmente desse lavar regenerador do Espírito, além do perdão dos pecados. Mas o Senhor Jesus é justo, é fiel e justo para nos perdoar esses pecados e purificar a nossa consciência. Vamos ler 1 João 9 de novo, né? É rico esse versículo para vocês guardarem aí no coração esse versículo, muito rico. Ó, 1 João 1, 9. 1 João, tá bem? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é maravilhoso. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos aí que estão vendo, ouvindo essas mensagens. Que vocês possam se inscrever e divulgar essa palavra. Louvado seja o Senhor.